Oi, boa tarde para você ligado na programação da Band News FM, ligado no nosso Band News no meio do dia, meio-dia, 1 minuto. Eu sou a Carla Bigato e ele é o Eduardo Oineg. Eduardo Oineg, que fica aqui até as 2 horas da tarde, meio-dia e 1 minuto. Hoje nós não fomos assim, meio-dia 00, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos surpreender para depois a gente poder falar Felipe Bueno, foi assim, todos os dias. E a gente tá aqui, hoje eu tô com a representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro, Carla Bigato. Olá! Fazendo sinal de vitória com as duas mãos, que é o que tem. Ó! Aquela torcida do vôlei, a torcida lembra? batendo a mão assim, muito bom! Ai, cima, embaixo, puxa, não lembra disso? Vocês viram? Lógico que eu lembro. 90, eu acho que eu nunca fiz, mas eu sempre vi, gostei, achei bonito. E junto com a gente aqui... Quem? Eu junto com a gente, eu ia falar uma coisa, que ela fez um sinal com a mão assim, vocês devem falar, pô, o cara enlouqueceu. Desconcentrei, vamos pegar de novo. E junto com a gente aqui, aquele e aquela que fazem a Band News ser aquilo que ela é. Você, nosso querido, você, nossa querida ouvinte. Hoje, 136º dia do ano, 16 de maio. Carla, vamos começar ouvindo de novo, pela sei lá quantas vezes a gente já ouviu hoje, a fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem falando sobre as manifestações? Natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Bom, então vamos lá. A fala do presidente tem algumas coisas, algum componente que eu queria explorar hoje. Primeiro, eu enxergo uma certa limitação tecnológica para identificar um imbecil. Eu não sei qual é o instrumento. Por exemplo, se ele dissesse, estão lá vários Homens-Aranha, eu entenderia, porque ele conseguiria... Pô, eu vi um cara vestido de Homem-Aranha. Entre eles há muitas pessoas que são o incrível Hulk. Eu conseguiria identificar. O Batman, a Mulher Maravilha. Agora, o Homem Invisível já ia ser meio difícil. Né? Difícil. Como é que ele sabe que a maioria ali é formada por imbecis, né? Então a gente tem um problema tecnológico. Não há uma ferramenta que eu conheça, pelo menos, talvez a NASA tenha, talvez o Palácio do Planalto tenha desenvolvido e a gente não saiba, uma ferramenta capaz de identificar imbecis. Se tivesse, isso facilitaria muito o trabalho. Seria legal a gente conhecer, né? Para a gente poder detectar um imbecil. Tem um problema lógico também, né? Eu falei tecnológico, tem um problema lógico. Se a maioria é imbecil, significa que tem uma parte ali que não é imbecil. Portanto, é inteligente. E faz a mesma coisa que o imbecil faz. Ou o imbecil faz a mesma coisa que o inteligente faz, que é ir para a rua reclamar do corte ou do contingenciamento. Se um imbecil e um inteligente fazem a mesma coisa, temos um problema lógico. A inteligência já não tem mais valor, ou a imbecilidade não se manifesta, porque todos fazem a mesma coisa, ir para a rua reclamar, né? Depois tem uma questão que é extremamente ofensiva. Extremamente ofensiva. Muita gente não sabe quanto é 7 vezes 8, muita gente não sabe fazer as operações matemáticas. Isso não é motivo de orgulho para o Brasil, porque é um país que tem uma educação deficiente. A gente tem pessoas que chegam à idade adulta e elas não conseguem se expressar na língua portuguesa e elas não conseguem fazer as operações básicas na matemática. E isso barra o acesso dessas pessoas a oportunidades de emprego de rendimento superior. Então, tem um problema. Ele está ofendendo não só as pessoas que estão lá, ele está ofendendo pessoas que não estão lá e que não sabem fazer esse tipo de... Eles não sabem se quanto é 7 vezes 8, elas são imbecis, né? Tem um problema também de postura presidencial. Não são palavras apropriadas para um presidente da República, né? Você chamar uma pessoa de imbecil ou de idiota já é muito ofensivo. Agora, você falar que a maioria das pessoas de um determinado grupo é imbecil, não é realmente apropriado. Eu vejo também um problema conceitual. Quer dizer, a imbecilidade
ou ele falou que são idiotas também. É falta de inteligência ou falta de conhecimento? Porque, vamos lá, digamos que o Einstein não tivesse tido a oportunidade de estudar e não soubesse, não tivesse estudado, ele seria imbecil e idiota ou ele seria uma pessoa extremamente inteligente sem conhecimento? Talvez uma pessoa extremamente inteligente sem conhecimento. Aliás, seguramente. Digamos que o Neymar não tivesse aprendido a jogar futebol. Não vamos pegar o Neymar, vamos pegar o Pelé. Não tivesse aprendido a jogar futebol. Ele não seria gênio da bola. Mas ele não teria essa habilidade dentro dele, só que não praticada, não exercida? Potencial não está lá? Então, a inteligência, a capacidade está lá instalada. Você pode não conseguir exercer. Tem uma outra questão complicada, ligada a esse ponto conceitual ainda, que é ele usar a fórmula da água como exemplo, né? A fórmula da água divide as pessoas que são inteligentes ou não são imbecis daquelas que são imbecis. O Shakespeare não conhecia a fórmula da água, nem poderia, porque ele morreu 150 anos antes da fórmula da água ter sido descoberta, né? Então, ele não poderia saber a fórmula da água. Então, ele é um imbecil? Não, ele era uma pessoa extremamente inteligente, um gênio, e não conhecia a fórmula da água. Então, a genialidade se dá só entre aqueles que conhecem a fórmula da água depois que ela foi desenvolvida. Não tem muito sentido. Durante a campanha, ainda, o presidente Bolsonaro, ele admitia a sua ignorância em relação a temas econômicos. Aliás, ele se vangloriava de ter com ele o posto Ipiranga. Eu tenho o meu, eu não preciso entender essas coisas. Coisas básicas da economia, mas muito básicas. Que qualquer outro candidato a prefeito talvez soubesse, mas ele não sabia. E ele falava com muita tranquilidade, muita franqueza, eu não sei, eu tenho um cara que sabe. Então, na época da campanha, a ignorância que ele tinha em temas econômicos era uma virtude. Agora, na presidência, a ignorância que ele identifica no grupo que fala contra ele é um defeito. Ele, Jair Bolsonaro, talvez seja o único que não possa falar contra aqueles que se insurgem contra algo que o Estado brasileiro determina, que os administradores do Estado determinam. Por quê? Porque quando ele, em 1986, era um capitão do Exército Brasileiro, ele escreveu um artigo na revista Veja, na seção Ponto de Vista, se insurgindo na ativa contra os baixos salários da categoria, e ele se insubordinou. Era um ato de insubordinação. Ele não aguentou ficar calado com algo que o fazia mal. Por que então na juventude dele se insurgir contra as ordens é virtuoso, mas agora que ele tem 64 anos e os jovens vão às ruas, aí é um defeito. Por fim, um outro ponto que eu queria destacar é que aparentemente ele conhece a fórmula da água. Suponho, porque ele deu esse exemplo. Mas eu duvido que ele saiba o que é C8H18. C8H18, essa fórmula ele não conhece. Pois C8H18 é a fórmula que se usa para fazer a gasolina. Então, se ele não conhece a fórmula da gasolina e ele vive num país onde ele vê que as pessoas não conhecem a fórmula da água, você já imaginou ele não conhecendo a gasolina e produzindo gasolina e a sociedade não sabendo produzir a fórmula da água? Onde que isso vai dar? Gasolina aqui e sem conhecer a fórmula da água lá. Então, o presidente não conhece o C8H18, mas ele está mexendo com isso, né? Não é razoável. Nós temos que prestar atenção que o que aconteceu ontem foi uma manifestação de pessoas que estavam insatisfeitas com a decisão do governo. A decisão do governo foi uma decisão estabanada. Um dia desses, aliás, os meus filhos eram muito pequenos, eu falo dia desses, hoje estão todos grandes. A minha filha Marina tem 22, o meu filho André tem 21, o meu filho Marcelo tem 17. Um dia, todos pequenos, a gente foi
eu fui levá-los à escola de manhã bem cedo e tinha um mosquito no espelho do elevador. E aquele mosquito estava me importunando. Eu dei um tapa no mosquito. Eu quebrei o espelho inteiro. Então, assim, eu atingi meu objetivo. Eu matei o mosquito. Mas eu quebrei o espelho inteiro, tive que comprar um outro espelho. Só que comprar um outro espelho custa dinheiro, mas é uma coisa relativamente simples. Agora, a hora que você rompe uma relação, a coisa é mais difícil. Não dá pra você... Se eu tentasse arrumar aquele espelho, ia ficar todo marcadinho. Meus filhos olhavam e falavam, pai, o que você fez? Não caiu o espelho, mas ele estraçalhou inteiro. O que não pode fazer é isso. O ministro da Educação tinha que fazer o corte ou contingenciamento. Trata-se de um corte ainda que temporário, mas com cheirinho de que é definitivo. Ele tinha que fazer. Ele podia fazer de um jeito razoável, de um jeito não razoável, a gente já falou disso aqui, né? E ele fez do jeito errado. As pessoas reagiram. Elas têm o direito de reagir. Qual é a ideia? É uma combinação de jogos? Então, vamos lá. H2O e C8H18. Alguém pode até mandar uma mensagem, alguém que entenda de química vai dizer, mas não é sempre C8, a quantidade de carbono pode mudar, pode de 5 a 10 moléculas. Ok, tudo bem. A quantidade de átomos pode mudar um pouquinho, mas é um hidrocarboneto, é basicamente CXHY e em geral C8H18. Ele não sabe disso. E eu também não sabia. Eu fui pesquisar. Agora, ele não sabe disso. E as pessoas não sabem a fórmula da água. Então nós temos gasolina e não temos a fórmula da água. Temos um problema feio aqui no Brasil.